Muito cuidado, o seu nome pode estar na lista negra da Ferrari. Fique atento a alguns protocolos de ética para não cair na malha fina de Maranello. Caso você tenha bom comportamento, respeito pela marca e não cause nenhum incidente que possa prejudicar a imagem do cavalinho rampante, você está fora dessa lista. O mesmo não aconteceu com algumas celebridades do high set de Hollywood, da música e do esporte. Já que você não faz parte da lista negra da Ferrari, eu vou mostrar agora para você o lançamento do novo Ford Territory, que foi apresentado com o mesmo glamour do carro, aqui num clube de golfe nas terras de São José. Com as declarações de Bernie Ecclestone sobre o Singapura Gate, que aconteceu no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2008, Felipe Massa entrou com uma ação contra a FIA. Você acha que esse resultado do campeonato de 2008 pode ser revertido ou até mesmo uma indenização chegar lá na casa do piloto brasileiro? Ducati Panigale V4S 2023. Essa é a super máquina, super moto que o nosso craque das duas rodas, Tite Simões, vai testar hoje aqui para o Máquinas da Pan e mais. O engenheiro Gerson Borini do Auto Entusiastas vai fazer um raio-x bem didático sobre o funcionamento e cuidados que você deve ter com a direção do seu carro. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, nós vamos checar juntos se o seu nome faz parte do blacklist da Ferrari. Caso você tenha se comportado bem ao volante e mostrado respeito pela marca do cavalinho rampante, certamente você está fora dessa lista negra. O mesmo não se pode dizer de algumas celebridades que, por irresponsabilidade na condução ou atitudes politicamente incorretas, colocaram em risco a imagem da Ferrari. Justin Bieber encabeça essa lista por atitude irresponsável ao dirigir e foi considerado um mau exemplo para o seleto clube dos amantes da marca do cavalinho rampante. O cantor canadense dirigiu a sua Ferrari 458 tão bêbado que esqueceu onde a havia estacionado, passou semanas à procura do veículo pensando que pudesse ter sido roubado. Além disso, fez modificações em outros modelos da marca, descaracterizando a originalidade e bom gosto das máquinas criadas em Maranello. Esse pacote de desrespeito fez com que a Ferrari não vendesse mais seus carros para o cantor. Nicolas Cage entrou para essa tão indesejada lista ao vender a sua Ferrari Enzo por um valor bem abaixo do mercado. Mesmo justificando o ato por necessidade financeira, o ator não recebeu o indulto e teve o seu nome registrado como persona non grata pelos gestores da marca italiana. Consagrado no mundo do boxe e acostumado a ver os seus adversários na lona, o pugilista Floyd Mayweather foi às cordas pelo seu estilo de vida vulgar e comportamento nada alinhado com a impecável história dos carros de Enzo Ferrari. Foram dois os motivos para a Ferrari dispensar o rapper americano 50 Cent como cliente: o desrespeito pela marca ao publicar um vídeo limpando a sua Ferrari com champanhe e depois por ter usado a sua rede social para criticar o seu carro por mau funcionamento, sendo que, na realidade, o problema residia no absoluto desconhecimento do seu funcionamento. O rapper Tyga é conhecido no meio por não honrar seus compromissos financeiros.
costuma adquirir os veículos por meio de locação e depois esquece de pagar o aluguel, como aconteceu em 2012 com uma Ferrari 458 Spider. Foi para a lista negra. O digital influencer Chris Harris teve a sua carreira impulsionada pela sua aparição no programa Top Gear, mas proibido de comprar carros da Ferrari e até mesmo de entrar na sua sede devido a uma matéria que publicou chamada How Ferrari Spins. O jornalista mencionou que a empresa otimizava seus modelos para testes de imprensa, acusação que incomodou a marca e foi banido também do programa e de outras mídias. O cantor Joel Thomas Zimmerman, ou Deadmau5, teve um desentendimento com a marca em 2013 e desde então foi proibido de adquirir qualquer dos seus carros. A culpa está na forma como personalizou a sua Ferrari 458 Spider, decorada com a imagem do desenho animado Nyan Cat, e foi dado ao veículo o nome de Purrari, um detalhe que a marca italiana não perdoou e exigiu que o carro fosse devolvido ao seu estado original. Perante a negativa do artista, foi imposto a ele a recusa de futuras vendas. Bom, diretamente aqui das terras de São José, de um clube de golfe, a gente apresenta um novo território, que ele chega com uma nova plataforma, ele está 55 milímetros maior, também mais largo, mais alto, com uma nova frente, a gente já percebe aqui por essa frente em colmeia. Um detalhe bem legal que é esse friso prateado que liga o centro óptico, na verdade, a parte óptica do carro, que tem uma assinatura muito forte em LED, então liga os dois faróis. Também essa parte aqui está muito bonita, que é o farol alto e o farol baixo. E esse detalhe aqui, prateado, dá uma característica muito de esportividade também para o território. Bom, na lateral a gente começa aqui pela roda de 19 polegadas e com um detalhe bem legal, também com esse caráter de esportividade desses raios aqui, diamantado do lado de fora, um lado mais escuro. E o interessante é que dá muita visibilidade, que quem gosta de esportividade gosta disso, para essa parte mecânica, né? Para a pinça de freio, para o freio, que traz já mais um caráter, como eu falei antes, de esportividade. Aqui na lateral, essa linha aqui, ela está mais horizontal e você acaba ocupando melhor, otimizando melhor o espaço interno, que é uma das prioridades desse lançamento. Na parte traseira a gente tem aqui um bom porta-mala, não só pelo volume dele de capacidade, mas também pela configuração. As lanternas trazem uma assinatura também muito legal, muito característica da Ford, e também aquela seta dinâmica, né, que além de dar mais segurança para quem está atrás, para quem está na frente poder sinalizar uma mudança de faixa. Na parte de baixo, voltando para a esportividade, o extrator, esses detalhes aqui acetinados e um lado mais parrudo, com duas assinaturas. Aqui, dessa versão que é a Titanium, e desse lado aqui, o EcoBoost, daquele motor 1.5 que equipa esse novo território. E agora a gente vai para um test drive diferente. Eu vou fazer uma parceria aí de comentários com um cara que vocês já conhecem há muito tempo aqui no mercado. Vamos lá? Bom, como eu falei para vocês, um test drive diferente e com um cara que tem poucas credenciais. Eu não lembro se são 7 ou 8 anos de Red Bull e também 7 ou 8 anos de acelerados. Então as credenciais desse cara aqui na pista, fora delas, e como o cara que fez mais ativação da Red Bull aqui no Brasil, na época de Motorsport, me convidava para os eventos, as coisas realmente aconteciam, tá aqui do meu lado para fazer esse collab junto aqui no Máquinas na Pan. Vamos lá, Cássio? Oh, legal, Alex, satisfação. Você sabe que esse carro aqui ele tem carregamento por indução. O que eu estou fazendo aqui é mais ou menos parecido. Por indução aqui, eu vou pegar um pouco de conhecimento dessa figura aqui do lado. Bora lá. Vamos lá. Já estou gostando da qualidade da imagem da câmera de ré aqui, eu não tinha visto ainda.
Então já fala para mim, Cássio, entrou no carro, o que mais te chamou a atenção, principalmente em relação ao outro Territory? Que isso aqui é um novo Ford Territory e com algumas mudanças, né? Para você, o que mais te impactou? Eu acho que é um salto enorme em relação ao Territory anterior, né? O Territory anterior ele foi um produto meio de emergência para a Ford no Brasil, né? Ele é um carro que, na minha opinião, nem cara de Ford tinha, né? O console central, por exemplo, parecia um Peugeot 3008, era um carro muito derivativo, vamos chamar assim. Aqui não, a gente tem uma coisa que parece um Ford por fora e tem esse estilão americano de ter um interior azul escuro, né? É um carro que tem muito mais personalidade, né? Um salto grande. Eu achei bem legal, já de cara, esse painel enorme aqui, que você tem uma integração do cluster com a tela de conectividade, então são 12,3 polegadas de um lado, do outro 12,3, mas uma faixa única. A gente até comentava que isso tem um pouco do DNA chinês, você não acha? A própria Mercedes, né, foi uma das primeiras aí por essa linha. Essa forma que a tela tá colocada assim no painel lembra muito os Mercedes, olha o meu Waze falando aí, e lembra muito os BMW, que também foram por essa linha justamente por demanda do mercado chinês. Dá um parte quieto na moça aqui, ó. Fica tranquilo, isso aqui é quando a gente faz realmente um collab e é ao vivo, né? Ao vivo é sempre mais legal para você não precisar voltar e editar. Televisão de verdade, exatamente. Cássio, me impressionou também bastante o conforto interno, né? O carro tá maior, ele tá 55 milímetros mais comprido, 10 milímetros mais largo, mais alto, mas principalmente as linhas dinâmicas do carro, como você falou, ele tá mais com cara agora do carro da terra de tio Sam, né? Ele tá mais parrudo, mais bonito, à frente também, eu achei bem impressionante, mas eu queria falar com você sobre motorização. Agora a gente tem aqui um motor 1.5 EcoBoost e no sistema Otto. Traduz isso pra gente. O ciclo Otto, ele traz uma preocupação maior com performance, com rendimento, né? A geração anterior tinha um ciclo Miller, que é mais voltado para consumo, né? Para economia de combustível. Então a gente tem um desempenho mais esperto aqui. A gente tinha na geração anterior também o câmbio CVT, né? Que não encaixava muito bem com um carro desse tamanho, desse peso, né? Então o carro tá mais coerente. Continua tendo uma das grandes fortalezas da geração anterior, que é o espaço, né? Olha que a distância que a gente está um do outro, né? Um carro largo, com o banco traseiro bem generoso também. Isso continua sendo um ponto um argumento de venda muito forte para esse carro. Uma brincadeira que o João Anacleto, nosso parceiraço, que está sempre aqui também no Máquinas na Pan, fala, é que ele é um animal de grande porte. Depois eu vou pedir para ele sentar aqui atrás, para ele mesmo falar, que é um cara que tem mais de 1,90 m de altura, como que é o conforto. Mas dá para ver que é realmente bem espaçoso, e isso foi uma das coisas que a Ford mais colocou durante a coletiva. A outra coisa foi um comparativo direto com o Jeep Compass e com o Commander. Ela posicionou esse carro aqui, ou seja, o novo Ford Territory, entre o Compass e o Commander. Claro, o Commander é um carro de 7 lugares, o Compass ele está um pouquinho abaixo, não só na parte de atributos tecnológicos, como espaço também, mas o preço eu achei bem agressivo. Acho que é a grande carta na manga que a Ford tem aí, né? O Commander e o Compass, eles são impressoras de dinheiro, né, Alex? Se a gente pensar carros que venderam aí, somados os dois, 80 mil unidades no ano passado. Lembrando que o carro mais vendido no Brasil é Fiat Strada, vende 120 mil, né? Eles estão fazendo aí 2/3 do que vende o carro mais vendido, só que o ticket de entrada desses carros é mais de 200 mil reais, né? Eles têm uma margem muito atraente, né? Então a Ford, ela sabe que se ela conseguir vender 5 mil Territories, né, que é muito pouco comparado com Commander e Compass, mas nesse ticket de entrada vira uma bela linha de receita para a montadora, né? E eu acho que o produto tem atributos para conseguir fazer esse volume. O Territory antigo ano passado vendeu 1000 unidades só, né? Tem muita margem para crescer, porque o produto é muito melhor que o anterior. E quando eu falo agressivo, me impressionou, porque se a gente for ver, eu não lembro exatamente, mas o preço do Commander é na faixa dos 260, 269, o do Compass 230, 239 por ali, e esse aqui está sendo oferecido por 209.990. O nosso test drive dinâmico fica por aqui, mas já o Cássio está aqui de volta com a gente para a gente falar de Fórmula 1
e do Singapura Gate. É isso ou não? Bora, vamos falar. Vamos lá. Valeu, Alex. Valeu. Será que essa ação que o piloto brasileiro Felipe Massa entrou contra a Federação Internacional de Automobilismo pode fazer o campeonato de 2008 ser revertido ou até mesmo lhe render uma volumosa indenização? Para comentar esse imbróglio todo do Felipe Massa contra a FIA, nós convidamos 2 jornalistas do setor automobilismo e bem especializados. Rodolfo Santos, produtor de conteúdo, e Cássio Cortes, que já teve aí 7 anos como o head de comunicação da Red Bull aqui no Brasil e também produtor de conteúdo e apresentador do Acelerados. Alex, é um prazer estar novamente com você aqui. Sinceramente, acredito que o Felipe Massa não está atrás de uma reparação financeira, apesar de ser justíssima. Vamos apenas pontuar que o contrato dele com a Ferrari previa bonificação em caso de título e sem pensar na quantidade de contratos comerciais que viria na sequência. Reverter o campeonato eu não considero a forma mais justa de resolver. Apesar de considerar que o Massa foi sim o campeão legítimo em pista, Lewis Hamilton não teve nada a ver com isso tudo e fez o que precisava ser feito com as informações que tinha naquela época para ser o campeão. O direito do Felipe Massa é totalmente legítimo. Até o final da temporada de 2008, ninguém sabia do caso de Singapura. Pelo menos é o que se esperava. O maior escândalo de manipulação da história da Fórmula 1 só veio a público em 2009. Portanto, se durante a temporada não se sabia, não havia nada a ser feito. Mas o fato novo deste ano mudou tudo. Bernie Ecclestone declarou em uma entrevista que tanto a Fórmula 1 quanto a FIA souberam de tudo ainda durante a temporada e não fizeram nada para não prejudicar a imagem do esporte. Ele ainda declarou que, de acordo com os estatutos, deveriam sim ter cancelado a corrida de Singapura e isso significava que Felipe Massa teria se tornado campeão mundial e não Lewis Hamilton. É importante lembrar que a administração da Fórmula 1 era outra, assim como as pessoas da FOM e FIA, portanto, nada tem a ver com a atual gestão. Aquela manipulação de Singapura mudou o resultado dos 20 pilotos da corrida. Por isso, nenhum resultado depois do acidente é legítimo. Se cancelar a corrida ou considerar o resultado até a volta do acidente, a volta 14, Felipe Massa é campeão por pontos. Ele liderava com tranquilidade a corrida, deixou de marcar 10 pontos em um campeonato que perdeu por apenas 1. Com tudo isso, eu considero que o mais justo seria uma decisão inédita de divisão de título entre Massa e Hamilton. Além de fazer justiça, mesmo que depois de 15 anos, não criaria mais problemas para o futuro. Seria uma excelente demonstração da nova gestão da Fórmula 1 de que injustiças e trapaças não são bem-vindas mais nesse esporte. Bom, a gente volta para o carro agora, já no caminho de volta para São Paulo, para falar sobre Singapura Gate. O Felipe Massa, depois das declarações de Bernie Ecclestone, né, que passou todos os direitos da Fórmula 1 para o grupo Liberty Media, ele comentou que eles já sabiam no final do ano que a situação era totalmente irregular por conta do acidente provocado pelo Nelsinho, propositadamente, com orquestramento aí do Flávio Briatore, e agora existe uma ação do Massa contra a FIA, que eu não entendi direito se é para resgatar o campeonato ou só por uma indenização. Como que você vê essa história, Cássio? No juridiquês, Alex, muita gente não sabe, né? Mas antes de fazer jornalismo, eu fiz 2 anos de faculdade de Direito. Eu gosto um pouco das batalhas judiciais. Normalmente, quando você inicia, né, uma coisa, aquela história, né? Você pede um braço para levar um dedo, né? O Massa sabe, o Felipe Massa é um cara inteligentíssimo, né? Ele sabe que nunca alguém vai passar um canetaço e, o campeão do Mundial de Fórmula 1 15 anos atrás... Não é mais o Hamilton, é Felipe Massa. Isso não vai acontecer, Sim. O Massa tem certeza que isso não vai acontecer. Mas na hora de você fazer a sua argumentação, você fala, nós acreditamos que Felipe Massa é o legítimo vencedor do campeonato de 2008, que é o que ele disse, e por ter tido esse título usurpado de forma ilegítima, ele sofreu uma série de prejuízos. E é aí que está o âmago da questão do Massa, né? Não é difícil a gente imaginar que é muito legítimo, né? O Felipe, em 2008, foi vice-campeão mundial de Fórmula 1 e ele ficou na Fórmula 1 até 2017, né? Imagina ou seja, tem mais 10 anos aí de contratos, né? 10 temporadas, 9 temporadas.
se eles tivessem feito esses 9 contratos, essas 9 temporadas, como um campeão mundial. O gatilho seria outro, né? Seria outro. A gente literalmente está falando de dezenas de milhões de euros que o atleta Felipe Massa deixou de ganhar por ter perdido esse título de 2008. Ou seja, e de quem é a responsabilidade na argumentação jurídica dele? Da FIA, que não fez nada. Então a FIA deve ao Massa. A FIA e a Fórmula 1 devem ao Massa. E aí, mesma coisa. Imagino que ele esteja pedindo 100 milhões e vai fazer uma acordinho lá por 10, né? Então, na tua leitura, claro, não vai ter o resgate do campeonato, mas deve ter uma indenização. Eu acho que vai ter uma indenização e eu acho que vai ter, nessa indenização, um paralelo que eu faço, que à primeira vista não tem tanto a ver, mas na ponta final, né, no resultado final tem um pouco a ver, é um pouco o caso do Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Não tem como mudar o resultado daquela maratona. Mas foi feita uma cerimônia, a FIA, o Comitê Olímpico Internacional... uma coisa mais simbólica, né? Pedido de desculpas, né? Então, assim, eu acho que o Massa... Acho que até do psicológico. Agora, porque o Felipe Massa, por outro lado, também é um cara que tem muito dinheiro, não precisa se preocupar com isso. Ele não tá fazendo isso pelo dinheiro. Ele tá fazendo isso, eu acho que porque ele quer algum reconhecimento público de que ele foi, sim, lesado. E que ele merece, no mínimo dos mínimos, um pedido de desculpas, né? Eu acho que alguma forma disso, não um pedido de desculpas, mas um reconhecimento da FIA de que houve uma gestão incorreta lá atrás e que o Felipe Massa foi prejudicado e, by the way, toma aqui 5 milhões de euros para ficar tudo certo. Eu acho que alguma coisa nessa linha vai acontecer sim, e acho legítimo o que o Massa está fazendo, né? Nessa realidade que eu tô falando, né? De ter algum reconhecimento público oficial de que ele foi lesado e de ser indenizado por isso, né? Não é pelo dinheiro em si, é pelo simbolismo de ok, a gente entende que você teve prejuízo e a gente está te compensando de alguma forma. Bom, continuando esse mundo de glamour e diretamente aqui de um clube de golfe, a gente convida você agora para testar junto com o Tite Simões a nova Ducati Panigale. Oi Alex, oi amigos do Máquinas na Pan. Bom, hoje é dia de falar de uma supermoto mesmo, tá? Essa é super com S maiúsculo. É a Ducati Panigale V4S. Bom, essa moto versão 2023, ela é completamente diferente da versão anterior, tá? Potência é o que eles têm de mais valioso lá. Não foi um ganho de potência tão excepcional assim, né? Da versão anterior para essa, ela chegou a ter um aumento de potência de 1,5 cavalo. Então agora está com 215,5 cavalos. Ela tem hoje em dia o que existe de mais moderno em matéria de freio. Porque um dos pontos mais difíceis de uma moto de competição é a frenagem. Porque se o piloto força muito a frenagem no freio dianteiro, ele dificulta a inclinação da moto em curva. Se ele carrega muito o freio na roda traseira, a roda derrapa e escorrega. Então é uma equação difícil para o piloto conseguir ter sucesso. Bom, e é de se imaginar que tudo isso que eles aprenderam em competição com 2 títulos mundiais em 2022, isso viesse também para as ruas, viesse para esse modelo, né? E um dos pontos altos é a suspensão totalmente eletrônica. Então o piloto ele pode, pelo painel da moto, programar a suspensão não só de acordo com o tipo de piso, mas também de acordo com o tipo de pista. Ducati é Ducati, né? A gente sabe que eles também não gostam muito de entregar uma moto assim simples para o cliente. Então eles oferecem um kit, Alex, que esse kit chama Full Racing, né? E nesse kit tem vários itens lá, inclusive uma roda muito mais leve, uma roda de material mais resistente, mais leve. Mas o ponto alto é um conjunto que tem um sistema completo de escapamento feito especificamente para essa Ducati. Esse escapamento ele não só aumenta a potência de 215,5 para 228 cavalos, quer dizer, um ganho de potência bem substancioso, né? Ele também reduz o peso total em 5 quilos. Bom, e aí, né, todo mundo já fica pensando, bom, a moto melhorou o motor, melhorou a aerodinâmica, eletrônica, escapamento, etc, etc. Então o preço também melhorou, né, lá nas alturas.
Não, para dizer a verdade, a Ducati conseguiu, né, mesmo trazendo uma versão mais atual da V4S, conseguiu manter o mesmo preço da versão anterior. O preço para nós, réis mortais, pode para assustar, né? Mas é um preço que está dentro do padrão do mercado. Ela vai chegar para o público a R$ 162.900. É totalmente dentro do padrão desta categoria de moto, né? Não tem nada demais. Mas é pra gente, né, Delex? Vamos ter que fazer bastante economia aí para conseguir uma moto dessa. Mas é isso aí. A Ducati apresentou essa moto nessa semana aqui em São Paulo. E a gente espera poder ter a chance de testá-la logo mais no evento que vai ter lá em Interlagos, no mês de junho. E aí a gente vai poder dar mais informações e dar um pouquinho de uma impressão um pouco melhor. Beleza, Alex? Abraço para você, abraço a todos os amigos do Máquinas na Pan. Você sabe como funciona a direção do seu carro? Não sabe? Então fica ligado que o engenheiro Gerson Borini vai dar uma aula para você. Bom, a direção elétrica, né, que hoje a gente tem em praticamente todos os carros, ela é uma evolução da direção hidráulica, né? Antigamente o que a gente tinha? Um motor, uma bomba hidráulica ligada ao motor, e ela consumia muito combustível, consumia energia como consumia combustível. Com a vinda, a necessidade de melhorar emissões, melhorar consumo, todos os fabricantes migraram para a direção elétrica. E a direção elétrica tem dois tipos. A mais comum que a gente tem no Brasil, nos carros de passageiro, nos carros mais leves, é um motor elétrico que vai aqui na coluna de direção, aqui embaixo do painel, e esse motor elétrico que ajuda a melhorar o esforço de direção. E tem outras que o motor vai direto lá na caixa de direção. E com isso, quando você não está esterçando, você não está gastando energia. Obviamente você está economizando combustível. E o mais legal da direção, o que é? Os engenheiros, eles têm capacidade de ajustar várias coisas, vários parâmetros, quando eles estão fazendo a calibração da direção. O primeiro parâmetro que se calibra é a parte de esforço. Então você tem o esforço estático, que é aquele que você usa para fazer manobras, e à medida que você vai andando com o carro e vai acelerando a velocidade, ela vai ficando mais pesada. Para quê? Para que você tenha conforto, precisão, né? Então isso é uma coisa que é calibrável. Os engenheiros, eles podem aumentar mais ou aumentar menos esse crescimento de esforço. Uma segunda característica que pode ser calibrada também é a centragem do volante, a sua percepção de que o volante está alinhado. Você está dirigindo aqui, quando você dá uma tiradinha fora do centro, para cá ou para lá, você já sente um acréscimo de esforço. Então isso também pode ser um acréscimo mais lento ou um acréscimo mais rápido, depende da característica de cada marca. Outra característica que é calibrável também é o retorno ativo do volante. Aquilo que quando você faz uma curva, né, uma esquina, você solta o volante e o volante volta sozinho. Tem carros que voltam mais rápido, mais devagar. Então também isso é outra coisa que os engenheiros calibram, e normalmente eles fazem com quê? Com que o sistema retorne o volante até ele estar alinhado, sem passar muito do centro. Senão ele volta a ser uma direção hidráulica ou mecânica que você ficava com o carro meio sambando para lá e para cá. E uma coisa muito bacana que a direção elétrica trouxe para os carros, quando você tem aquele pneu um pouquinho desbalanceado, o que acontecia antigamente? O volante vinha dando meio que aquela vibração, o chamado shimmy do volante, né? Que ele vinha vibrando um pouco. O sistema elétrico hoje, ele consegue absorver até 100, 150 gramas de desbalanceamento nos pneus dianteiros sem que o volante fique vibrando. Com a introdução da direção elétrica, vários outros sistemas do carro foram possíveis serem introduzidos. Um deles é aquele que mantém o teu carro na faixa, ele lê as faixas. Então tem carro que tem um radar aqui em cima, outros lá na frente, que lê as faixas da pista e te mantém no centro da faixa. E se você começa a desviar dessa faixa sem dar a seta, ele
corrige o carro e traz de volta. E outro sistema que também foi possível ser introduzido nos carros com o EPS, que é a direção elétrica, é a manobra automática, ou seja, o estacionamento automático, tanto em vagas paralelas quanto transversais. Aquele esterço automático que o volante faz quando você está fazendo a manobra, é a EPS que faz isso daí. É isso aí, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.